A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, bem-vindo a mais uma edição aqui do programa Qual é a Sua Dúvida? Desde já eu quero perguntar para vocês, qual é a sua dúvida? Mande sua pergunta aqui para a equipe Kadosh e nós iremos armar essa bancada evangélica e nós vamos responder baseado na Bíblia. Desde já eu quero apresentar a todos vocês, como ele já fez uma participação na edição passada comentando sobre a Trindade. Hoje ele está aqui para comentar desse tema, de uma pequena, grande dúvida, né, sobre os anjos, sobre as suas classificações, quantos anjos nós temos, né? E ela perguntou isso e nós iremos responder. Eu quero apresentar aqui nosso amigo Tiago Souza. A paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando. Adelson, a paz do Senhor, Alex. Thiago. Uma honra e satisfação para mim estar mais uma vez no programa Qual é a Sua Dúvida? E essa pessoa aqui é anônima, não é? E tem essa curiosidade, não é só dela, como de centenas e milhares de pessoas que nos acompanham, tem essa dúvida também. E nós vamos esclarecer. Sim, nós vamos esclarecer essas suas dúvidas. Olha só, e eu também apresento aqui ao meu lado esquerdo Adelson. Adelson, hoje nós vamos estar comentando sobre os anjos, Adelson. Com certeza, vamos tirar a dúvida dessa pessoa que quer saber as classificações dos anjos. Tá? E uma boa noite para todos. Bom, olha só, desde já nós vamos começar falando sobre a criação dos anjos. Olha, anjos são criaturas, então foram criadas por Deus. E eles não vivem desde o princípio, né? Eles foram criados por Deus, assim como nós fomos criados. E pela terminologia, nós podemos, desde já, falar que o anjo tem a terminologia masculina. Porém, Tiago, eu faço uma pergunta para você. Anjo tem sexo? De jeito nenhum, anjo não tem sexo. Adelson? Com certeza, anjo não tem sexo, né? Eles são anjo angelical. Sim, olha só. E, Tiago, responda aí para os nossos telespectadores. Quais são? Tem um número exato de anjos? Olha só, Alex. Antes de responder essa pergunta, quando você fez uma pergunta e foi muito feliz se anjo tem sexo ou não, e tanto eu quanto o Adelson, de prontidão, respondemos que não. Antes de responder essa pergunta, me surgiu uma outra pergunta. Talvez quem está assistindo também pensou nisso. Posso perguntar? Pode. E aí? Anjo não tem sexo, correto? Correto. Vamos lembrar que demônios são anjos caídos. Sim. Existe aí um demônio, por exemplo, denominado como pombagira. Ué, se anjo não tem sexo, por que existe a pombagira então? Ué, ela não seria feminina? O que dizer? Eu acho que todos pensam isso porque é algo muito interessante, não é? Pela terminologia é feminino. Feminino, sim. Feminino. E aí, Adelson? Então, e não só para você ver, citada a pombagira, os anjos caídos que viraram demônio, cada um deles tem a função por intermédio de Satanás, para perturbar a raça humana, né? Para desviar do caminho de Deus. Você vê essas pessoas caídas na sarjeta, toda suja, mal cheirosa, tem vários espíritos que têm denominação de nome, Maria Mulamba, Enxucaveira. Mas queremos saber, eles têm sexo? Não tem sexo. Esses anjos caídos têm sexo? Não? Não tem sexo. Não tem sexo? Tiago, responda aí para nós. Bem, realmente continua não tendo sexo. É bom lembrar que o diabo ele é o quê? Pai da mentira. Opa. Então assim, quando existem sim essas denominações de pombagira e outros aí que tem um gênero feminino, porém não sexo, isso nada mais é do que uma autodenominação do próprio demônio, que é mentiroso mesmo. E é bom lembrar que o espírito da pombagira, por exemplo, ele age tanto no homem quanto na mulher. É o espírito do poder da sedução, né? Ou seja, na verdade, já para esclarecer essa pergunta, como a Adelson bem respondeu, não existe definitivamente, Alex, sexo para o anjo. Existe o gênero, sim, como você disse, masculino, sim, porém não sexo.
E aí, voltando à pergunta sobre hierarquia, realmente, Alex, existe. E aí, voltando também à pergunta que você fez, que foi a primeira, sobre a questão de quantidade. Não foi isso? Sim. A quantidade. Nós vamos para o tópicos. Sim. A quantidade, na verdade, não dá para nós precisarmos. Porque a Bíblia diz que, por exemplo, caiu 1/3 da parte do céu. Agora, como nós vamos contar 1/3 de anjos que estavam ali no céu, que caíram e viraram ali demônios? É a mesma coisa de contar, Alex, Adelson, você chegar ali numa zona de praia e ficar contando cada grão de areia. Fica difícil. Não é possível determinar a quantidade de anjos, mas podemos adiantar para você que o anjo ele não tem a capacidade de se reproduzir. De jeito nenhum, porque se não tem sexo é diferente do homem, que tem sim a capacidade dada por Deus entre homem e mulher no ato sexual de reproduzir, coisa que o anjo de jeito nenhum tem condições. Então o número de anjos é o mesmo, tá? Ele não muda. Desde o início, é verdade. Ele não muda. Bem observado. Emendando o que o Tiago falou, o anjo também, ele não tem poder de tocar em coisa física, ou lançar, como passa a prisão, lançar e quebrar as coisas. O anjo caído, que se passar a ser demônio, ele tem que interagir em outras pessoas para poder fazer, tipo, a pessoa ficar possessa. Aí sim, pega as coisas, joga, atira nos lugares e quebra tudo, né? Mas assim, dentro de uma pessoa interagida para os demônios malignos, né? Realmente. Ô Tiago, Adelson também, você me disse que para se tocar em um objeto tem que ter a possessão, né? Tem que ter o demônio, na verdade, ele é tudo ao contrário de Deus, por intermédio de Satanás, para fazer tudo que desagrada a Deus, né? Citada por Tiago também, a bombagira. Ela que faz, às vezes, a mulher ser homem, ou o homem ser mulher, essas coisas, né? Eles interagem também para poder fazer as pessoas ser dessa forma, para desagradar a Deus. Tiago, você concorda com isso daí, Tiago? Com certeza, o espírito de pombagira, ele age nessa questão, age também o que faz, por exemplo, o homem cair, ser seduzido por uma outra mulher em adultério, ou vice-versa, enfim, ele tem esse poder da sedução demasiada, não é algo normal. E a libertinagem, olha só, em cima disso, para você ter uma ideia, o negócio é tão forte, e nós estamos comentando sobre anjos, e faz parte comentar também sobre os anjos caídos. Sim. Nós temos aí, lançou uma novela, né, numa grande rede de televisão, cujo nome é Babilônia, e ali é uma anarquia total. E isso envolve-se sim um poder muito forte de demônios sim atuando nisso. E as pessoas têm que tomar cuidado, porque estão assistindo algo que realmente são completamente fora da vontade de Deus, e estão atraindo esses espíritos malignos para a sua própria família, para o seu próprio lar. E isso, Alex, muitas das vezes nós não percebemos e fazemos isso com facilidade. Damos um lugar muito grande. Como o Adelso disse, realmente, o demônio, o espírito, seja ele do bem ou do mal, ele não pode pegar esse copo e arremessar. Ele usa pessoas. E nós, infelizmente, estamos dando lugar para que o inimigo venha trabalhar. Isso nós temos que vigiar dia a dia. Olha só, muito obrigado, né, por esse esclarecimento. Até eu estava com um pouco de dúvida. Confesso que bateu um pouco de dúvida. Mas agora eu quero saber sobre a classificação. Nós vamos falar sobre o único arcanjo que é comentado na Bíblia, Miguel. Olha, Tiago, Adelson, Miguel, ele, no meio das pessoas, ele é confundido muito com Jesus Cristo, devido ao nome, né? Só que não é, Miguel é um arcanjo. Muitas pessoas, você falou tudo, muitas pessoas acham que Jesus é Miguel, que Miguel é Jesus, tem nada a ver. Nada a ver, né? E nós podemos ver também, acompanhar várias passagens na Bíblia falando sobre, quer dizer, teve uma passagem na Bíblia que fala sobre o arcanjo Miguel. Foi uma briga de Satanás com Miguel. Literalmente pelo corpo de Moisés. Sim, olha, bem lembrado. E outras palavras, o anjo Miguel também, ele quis ela por santo nome de Deus também.
E o que ele falou? E o que ele falou naquela luta que Miguel, perdão, Alex, perdão. Você está comentando que tem poucas aparições de Miguel na Bíblia. E realmente são poucas, tamanha a proporção que ele tem na questão de hierarquia. Hoje ele é o arcanjo, aquele que está realmente, que tem, digamos, não é que ele tem domínio, mas ele tem sim hierarquia, ele tem controle. Sim, até falando o nome dele, olha o significado, semelhante a Deus. Por aí você já vê. Por aí você já vê. Então assim, vamos exemplificar isso para que você entenda, você que está nos acompanhando. Miguel aparece nessa questão, disputando o corpo de Moisés, e aparece também num dos momentos mais importantes da história, que foi quando Satanás, que na época era Lúcifer, e o significado do nome Lúcifer significa portador da luz, só para você ter uma ideia, ou seja, aquele que era o portador da luz, hoje é o portador das trevas. Sim. E isso exemplifica bem o que é a vida com Deus e a vida sem Deus. Enquanto nós temos Jesus na nossa vida, nós temos luz, a luz do Espírito Santo. Quando nós distanciamos do caminho dele, aí é só trevas. Isso não aconteceu só na vida de Lúcifer, acontece também na nossa vida se nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Agora, interessante, Alex e Adelso, ver essa questão, porque Lúcifer, aí falando de hierarquia, ele era até mesmo acima de Miguel. Acima de Miguel. Antes de cair. Tanto é que o livro de Ezequiel, você acompanhe, o livro de Ezequiel, lê ele todo, ele vai falar claramente que ele era a estrela da manhã. A alfa da manhã. Olha só, ou seja, ele se sentia, ele era o anjo mais formoso, ou seja, o anjo mais bonito que Deus criou. Então, ele era tão cheio de formosura, com poder, sim, não todo poder, mas com poder, que ele se sentiu com a audácia de ser igual ou maior do que Deus. E aonde foi o grande erro dele, porque não só ele, como terça parte dos anjos caíram também, como dizem aí fora, no barulho, e aí a consequência foi grande, a consequência é eterna. Então, para emendar nisso aí também, para você ver, os anjos, eles têm vontade própria também, eles têm, além de ter vontade própria, eles têm poder e algumas direção de Deus também para nos abençoar também através dos anjos também, né? Tem o anjo Gabriel, né? E eles são intelecto também, os anjos, né? Eles são muito inteligentes, os anjos de luz e de bem. Então Deus, quando envia eles, é para nos favorecer aqui na terra, até a volta do Senhor Jesus, né? Então essas classificações deles, né? Dependendo da necessidade, eles vêm nos trazer as bênçãos também, né? Em cima disso, você disse bem, Adelson, se nós formos analisar a Bíblia num todo, toda vez que um servo de Deus ele ia receber alguma bênção, alguma vitória, sempre vinha um anjo da parte do Senhor entregar. De bandeja. Ou seja, olha o significado que tem um anjo. E eu digo para todos que estão nos acompanhando que a maior bênção que existiu, que foi entregue a um homem, foi entregue à nossa irmã Maria, que foi o anúncio do anjo Gabriel, que era daria a luz a um filho que não precisaria de contato físico, não, seria algo da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa que o anjo passou a Maria, que o Espírito Santo ia gerar esse filho em Maria. Ele falou Jesus assim, né, Tiago? Nazareno. Agraciada sois que terá um filho, e seu nome será chamado Jesus. Quer dizer, o nome Jesus Santo veio de lá de cima, já veio de lá de cima. Não foi ninguém da terra que deu o nome Jesus. O próprio anjo Gabriel já avisou para ela, né? E realmente é isso aí. Olha, bem, está muito interessante. Nós comentamos da quantidade, nós comentamos da criação, nós comentamos do arcanjo, anjos e outros que se tornaram demônios. Só queria fazer um comentário. A Bíblia tem 66 livros, certo? Certo. E tem 34 livros na Bíblia que falam a respeito dos anjos. Tá? Então, é muito anjo que não... É forte. É muito anjo. Grande dia para você, é isso mesmo. Olha só, quer acompanhar um jornal com qualidade, reportagens, opinião dos nossos comentaristas, Alex e Adelson?
acompanhe o Jornal Estrela de Davi. Afinal de contas, no Jornal Estrela de Davi você fica muito mais bem informado e também manda sua participação, sua sugestão e também faz parte do nosso jornal. Não se esqueça, Jornal Estrela de Davi, a cada 15 dias, levando a informação para transformar vidas. Acompanhe comigo, Tiago Souza, o nosso Jornal Estrela de Davi. Bom, Adelson, é muito interessante comentar sobre os anjos. Isso nós temos que esclarecer, dar a melhor resposta para todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Olha só, e desde já eu quero apresentar vocês aqui. Hoje é muita felicidade mesmo. Nosso pastor Roberto Conceição está aqui conosco nos nossos estúdios e nos ajudando a responder sobre os anjos, classificação. Nós comentamos aqui, pastor, sobre os números, que não tem um número exato de anjos, porém, também nós sabemos que o número que tiver lá não vai ser multiplicado, porque os anjos não têm essa capacidade de reprodução. Nós comentamos sobre isso daqui. Nós comentamos também sobre os arcanjos, sobre o único arcanjo que é comentado na Bíblia, Miguel, né? E, pastor, nós queremos saber também sobre os querubins. Pastor Roberto, o que você tem a nos falar sobre os querubins? Primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e falar para todos que é uma satisfação poder estar aqui nessa enquete, não é isso? Que fala sobre classes de anjos. Querubins, baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a gente encontramos ali, o próprio Isaías, Deus fez questão de mostrar os querubins adorando a Deus diante do trono. Isaías teve uma visão que ele estava orando e ele viu o Senhor, Jeová, sentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o ambiente. E quando ele elevou os olhos, ele viu que à volta do trono de Deus tinha os querubins, e eles tinham 6 asas. Era uma forma muito bonita. Ele tinha 6 asas. Com 2 asas ele cobriu os rostos, que representa uma reverência. Eles não ousam olhar no rosto de Deus, porque é uma glória muito tremenda. E com as outras 2 asas eles cobrem os pés, sinal de reverência também, né, para que eles não tocam no local. E com 2 eles voam, e voam em volta do trono de Deus, clamando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os céus e a terra está cheio da sua glória. Então essa classe de anjo, a função deles é adorar ao Senhor. Eles não andam com espada para guerrear, para expulsar demônio, para trazer bênção de crente, não. Eles habitam direto no trono de Deus, adorando. Essa é a função dos querubins: adorar a Deus, dizer que Deus é santo. Olha só, ninguém melhor para comentar sobre anjos do que o nosso pastor Roberto, hein, Tiago? Realmente, eu confesso que eu estou muito feliz também de receber o pastor Roberto dos nossos estúdios. Eu sou convidado e aí estar ao lado é uma responsabilidade muito grande. E olha só, pastor, em cima disso, eu também já quero te fazer uma outra pergunta. Posso, Alex? Posso, Adelson? Pode, à vontade, né? Pode, com certeza. Pode. Porque talvez é uma pergunta que muitos que estão nos acompanhando têm. Pastor, porque anjo e homem foram ambos criaturas de Deus, correto? Positivo, com certeza. Criação de Deus. Ambos. Certo. Então por que o homem ele tem perdão quando ele erra, enquanto ele está em vida, e o anjo não teve perdão? Ou seja, vamos dizer Lúcifer e todos os anjos que estavam ali com ele e que caíram, por que eles não tiveram perdão da parte de Deus? É uma pergunta muito complexa e polêmica, porém tem uma resposta muito simples. Nossa. Simples demais a resposta. Primeiro, para eu receber alguma coisa, eu, Roberto, ser humano pecador, para eu receber alguma coisa da parte do Senhor, em especial o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, no mínimo eu tenho que começar me arrependendo. Correto. No mínimo. Sim. Não é verdade? Porém, se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você não verá, em hipótese alguma, em nenhuma atitude, nenhum versículo, nenhum anjo rebelde, nenhum demônio, nenhum espírito, fala de demônio porque também são anjos, né? Foram criados por Deus como anjos, se rebela
receberam o nome de demônio porque eles viraram trevas, eles quiseram se converter ao mal. Então, receberam o nome de demônio, mas são anjos, criaturas de Deus. Eles, em momento algum, eles expressaram perdão e arrependimento da rebeldia. Então, não tinha como Deus oferecer um perdão, dar um perdão, se eles não pediram. Foi, já pegando um pouco da mensagem do que diz respeito a perdão, querendo ou não acaba incluindo, porque o diabo estava lá no Jardim do Éden, por exemplo, né? Adão recebeu uma ordem de Deus não comer do fruto proibido. E Adão certamente passou para Eva aquela ordem, né? E Satanás, usando a serpente, enganou a mulher, convenceu a mulher a comer o fruto, dizendo que era mentira, que Deus não tinha dado ordem para que não poderia comer daquele fruto. Que ela poderia comer, Eva poderia comer do fruto, que no dia que ela comesse daquele fruto proibido, ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ou seja, os olhos iriam se abrir e ela ser eterna, ia ser poderosa igual a Deus. Enfim, Deus chegou, ou seja, logo em seguida Adão chegou, a mulher passou a comida, o fruto para Adão, ele não pensou duas vezes, comeu, pecou, e logo em seguida Deus apareceu. Na virada da noite, da boca da tarde, perto da tarde, ao anoitecer, Deus vinha conversar com o homem e Adão estava escondido, porque ele se achou nu, ficou com vergonha. E Deus perguntou: porventura você, olha a expressão, porventura você comeu do fruto que eu falei não comesse? Por que Deus falou porventura? Se ele, na sua onisciência, ele sabia que o homem já tinha comido. Ou seja, Deus estava dando uma chance de se arrepender. Realmente. O porventura, dá a entender que Deus estava dando uma chance de ele se arrepender. O que aconteceu? Adão falou assim: não comi não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não comeu. E Deus vai dar outra chance para ver se a mulher se arrependia e incentivava o marido a se arrepender. Mulher, por que fizeste isso? Ela falou: também não fui eu não, foi a serpente que me enganou. Então, em momento algum houve arrependimento. Deus chega para a serpente: por que você fizeste isso? Por que deixaste o diabo entrar na tua vida? Você será o animal mais maldito da face da terra. Todos terão nojo e medo de ti, e tu andarás sobre o teu ventre. E tu, Satanás, da semente da mulher que você enganou, nascerá um que esmagará a tua cabeça, e tu esmagará o calcanhar dele. E Deus deu a sentença para todos. Deu a sentença para Adão: você vai morrer, não vai viver, e você, para comer a partir de agora, você vai ter que comer do suor do seu rosto, tem que trabalhar, e você vai perder o privilégio de estar no jardim, você será expulso, você com a sua família. Você, mulher, as suas dores de parto serão acrescentadas. E assim, vamos aproveitar. Pastor, nós estamos falando sobre anjos, sobre demônios que eram anjos e hoje não são mais porque caíram, enfim. Pastor, talvez muitos estão se perguntando, assim como eu vou perguntar para o senhor agora. Mas vamos dar um exemplo. No lugar que nós estamos aqui no estúdio, enfim, no nosso dia a dia, ela é cercado de um reino espiritual também. Porém, nossos olhos não conseguem contemplar. Mas existe tanto anjos quanto demônios, correto? Correto. Agora a questão é: aonde tem um anjo, não pode ter um demônio, no sentido de comunhão? Ou eles ficam ali normalmente, ou sempre que eles se trombam há a batalha? Como explicar, como definir, pastor? Bem, biblicamente falando, só lembrando, eu quero falar para os irmãos aqui e para os telespectadores, é assim que fala, que eu não sou o dono da verdade e posso falhar nas minhas respostas. Não sou como seres humanos, né, pastor? Não sou teólogo, não tenho assim um estudo tamanho, mas assim, um pouco que eu leio a Bíblia dá para a gente assimilar um pouco. Posso falhar, posso falhar em algumas respostas, enfim, peço que os irmãos me perdoem e procurem entender com a visão mais humilde possível. No que diz respeito a essa pergunta que você fez, existe sim um reino espiritual à nossa volta 24 horas. O reino celestial à nossa volta e o reino das trevas à nossa volta. Enfim, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo o mal. Ou seja, se eu sou temente a Deus, nós somos tementes a Deus, o anjo do Senhor está ao nosso redor, ou seja, à nossa volta, a alguns centímetros de nós. Porém, a mesma Bíblia diz que o diabo, o destruidor, ele anda
A Bíblia, eu falei primeiro que o anjo do Senhor acampa. O que é acampar? É você fazer morada. Você arma a sua tenda e acampa ali. Você está parado ali naquele lugar. Está sempre junto daquela pessoa, está acampado. Porém, a mesma Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor. O que é o derredor? A uma certa distância. Ou seja, se o anjo está aqui próximo de mim, ele é obrigado a ficar distante ao nosso derredor, rugindo como leão, ou seja, com muito ódio, com muita ira, bramando, ou seja, com muito ódio, ansioso a quem possa tragar. Então, se eu vacilar com Deus e por causa dos meus vacilos, aquele anjo que está à minha volta, ele se afastar, porque o meu pecado pode ordenar que o anjo saia. Sim. Se eu pecar contra Deus, aquele anjo que está à minha volta, que está me protegendo, o pecado, Deus e o anjo que é de Deus não comunga com o meu pecado. Então, automaticamente, a minha prática do pecado faz com que aquele anjo se afaste. É uma brecha, é um prato perfeito para aquele demônio que está ao meu derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Quem é aquele que quer tragar? A minha pessoa. Então, cabe a nós respeitar a Deus, né, e a presença do anjo que ele enviou para nos proteger 24 horas. Ou seja, pastor, o senhor está dizendo que o nosso erro, ou seja, o nosso pecado é com que faz com que o demônio ou os demônios eles venham encontrar brecha para atuar nas nossas vidas, é isso, pastor? Isso, exatamente, mesmo porque, se nós somos biblicamente falando, o único espaço que Satanás tem na minha ou na vida de qualquer pessoa é o pecado, porque a única coisa que ele criou foi o quê? O pecado. Sim. Então, se eu pratico o pecado, é uma obra dele em mim, então é o espaço que eu tenho. Bom, pastor, nós comentamos sobre o arcanjo, sobre as classificações sobre o arcanjo, nós comentamos sobre os serafins que têm as asas, né? E esses anjos que você, o Tiago, comentou, que ficam ao nosso redor, eles são serafins, são arcanjos, são anjos, como eles são? Guardiões? O que podemos dizer? Então, meus irmãos, esses anjos que estão à nossa volta nos protegendo no dia a dia são anjos ministradores. São anjos ministradores. Ministradores? Ministradores. Eles estão para ministrar a bênção sobre a minha vida, a proteção sobre a minha vida. Ele está para ministrar aquela oração que eu fiz a Deus, aquelas lágrimas que eu chorei. Ele está ali para recolher a minha oração, o meu jejum, o meu louvor, o meu trabalho na igreja, tudo que eu faço para o Senhor. Ele está ali administrando a minha vida junto a Deus. Então, o que eu faço aqui ao Senhor, Ele ali recolhe. A Bíblia diz que no céu tem um local onde tem odres, onde os anjos, as lágrimas dos fiéis estão guardadas. E os anjos recolhem as lágrimas dos fiéis aqui, as lágrimas, a oração, o jejum, e leva ao céu. Então, são anjos ministradores que foram criados por Deus. É uma classe de anjos um pouco não tão poderosa. É uma classe que um anjo muito poderoso, como alguns possivelmente nós vamos comentar logo mais, eles não podem ficar, uma presença muito forte, um poder muito grande, não pode ficar perto de nós. Assim como Lúcifer, ele não está solto, como muitos pensam por aí. Ele está aprisionado no abismo. Quem atua são os demônios, os anjos caídos, até essa parte que ele arrebatou. Espera aí, nossa. Espera aí, eu quero fazer uma outra pergunta para o pastor. Ele está preso, acorrentado, vamos dizer assim, né, pastor? Satanás. Mas ele vai ser solto um dia. Sim. É isso mesmo, pastor? Ele vai ser solto. Aí já vai entrar no período após o arrebatamento. Haverá um período de grande tribulação, 7 anos. E no final dos 7 anos vem o milênio, o reino milenar de Cristo, onde Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos na terra, literalmente, junto com a igreja dos fiéis. Após esse período de 1000 anos, que todos os salvos, desde o tempo de Adão e Eva até aquele momento, está morrer com Jesus, vai ressuscitar os que morreram, os que estiverem vivos, irão reinar junto com Cristo ali por 1000 anos na terra. Cristo será um governo mundial. Nesse período de 1000 anos, toda a morte, doença, demônios, todos estarão aprisionados. Após esse período de 1000 anos, Cristo leva a sua igreja para o céu novamente, e a Bíblia diz, no Apocalipse diz que importa que o diabo seja solto por um período de tempo. Aí ele vai ser solto novamente para enganar e atormentar as nações. Agora, é que assim, o programa Qual é a Sua Dúvida, ele ao mesmo tempo que esclarece uma dúvida, já surge outras dúvidas.
tem surgido algumas dúvidas na minha mente, na do Adelson, na do Alex. Tenho certeza de que também quem está assistindo, pastor. Então, peraí. Duas coisas. Você me permite, Alex? Com certeza. Duas coisas. Vamos aproveitar a presença do nosso pastor, que é de suma importância. Pastor Roberto, o senhor disse que Lúcifer ele está aprisionado, correto? E os demônios que estão agindo aí. Agora, se o mundo já está, o caos que está, com ele preso, o que será quando ele estiver solto? Não dá nem é algo que não dá para imaginar, porque se o grande líder, chefe, está preso e ele fica só, creio eu, dando as ordens, administrando, já está do jeito que está, imagina ele em pessoa atuando realmente. Tiago, é um caos total, hein? O que dizer, pastor, sobre isso? Assim, em pessoa em si ele não vem, que ele não pode se materializar. Sim, perdão, em espírito. Isso, em espírito. O máximo que ele pode fazer é se transformar, ele ou qualquer demônio dele, se transformar em anjo de luz. Agir, fazer milagres e parecer como um anjo de Deus, um anjo divino. Luz, branco, todo lindo, maravilhoso. Criar asas e tudo, se materializar. Assim, ou seja, se espiritualizar como anjo de luz, não como pessoa de carne e osso. Porém, os anjos de Deus, os anjos ministradores, eles têm, Deus permitindo, eles têm autoridade de Deus de se materializarem, até comerem, se alimentar, beber água, comer comida, literalmente. Foi o que aconteceu lá no caso de Ló, se nós voltarmos lá atrás, não foi quando de Abraão, não, que aí depois ele chegou em Ló, na cidade lá, e os homens quiseram até mesmo abusar. Ou seja, foi algo terrível. Eles estavam ali como homens. Olha. Pergunta eu, Tiago, porque nós comentamos no começo que os anjos, eles não podem sim, verdade. Copo. Foi comentado mesmo. Foi comentado isso aqui, pastor. Que os anjos, eles não podem pegar um copo, que o inimigo também ele não pode pegar um copo. Então, aleluia. Mas fizemos isso de uma maneira proposital, porque com certeza. Pastor Roberto, na verdade, veio tirar as dúvidas. E na verdade, sim, o Espírito tem poder. Então, pastor, explica pra gente aí. Sim, vamos esclarecer. Vocês não deram uma resposta errada. Realmente, vocês estão certos. Está certíssimo. Não houve falha na resposta, no comentário de vocês. Vou só esclarecer. Acontece o seguinte: se ele está espiritualizado no seu estágio original, como Deus criou, realmente, se ele for tentar passar por aqui, a mão dele vai passar, que ele é espírito. Porém, se ele recebe uma ordem do Senhor, vem à terra com uma missão, então a ordem do Senhor, Deus libera aquele poder e naquele momento, para aquela determinada missão, ele se materializa. Não. Que foi o caso de Abraão. Perdão, pastor, mas nós citamos a questão, Alex, do espírito caído, ou seja, o demônio. O demônio com certeza. Ele não tem poder para isso. Para pegar. Isso. Então foi isso que nós comentamos. O comentário foi isso. No caso, que tem que haver uma possessão. Ele se materializar. Vamos para as evidências. No mundo espiritual existe poderes malignos. Existem poderes malignos. E quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu falar de assombração, espelho quebrando, o quadro caiu da parede? Sim. E isso é real. A porta abriu e se trancou sozinha. Casas mal assombradas existem. Então, ele em si não, mas ele tem poder, porque um detalhe, que eles foram expulsos, mas Deus não tirou o poder deles, não. O que Deus dá, ele não tira. Deus colocou limites. Qual o limite que Deus deu aos demônios? O poder do nome de Jesus na oração do cristão. Esse é o limite. É por isso que hoje a morte, a chave da morte e do inferno está nas mãos de quem? De Jesus. É por isso que hoje existem leis mais severas que defendem a vida. Ao contrário dos tempos antigos, antes da vinda de Cristo, que existia guilhotina em praça pública, pessoas eram queimadas em praça pública, existia enforcamento, existia, alguns países raramente existe
condenação de morte e tal, né? Mas não é assim, a pessoa foi condenada agora, morre na hora, como era antigamente. Depois que Jesus veio, que ele venceu a morte e o inferno, o diabo tem limites hoje para atuar. Então esses anjos, eles atuam, eles têm poder de fazer cair uma coisa. Nós temos aqui um exemplo, desliga tudo, ele apaga, isso ele tem poder. Só uma pergunta, pastor, mas como assim cair uma coisa se ele não tem poder para tocar, tipo... Então, ele pegar com a mão não, mas o poder dele pode. Ah, entendi. Entendi. É forte, hein? Porque ele não pode tocar em coisa física, né? Isso é... Entendi. Então ele pode ter exemplo, ele tem o poder de fazer cair, tipo, a qualquer coisa. Isso. Força dele, né? A força dele. entendi. Flutuar e cair. Entendi. Tem, isso ele faz. Porque Deus não tirou o poder. Tá. Pastor, eu queria também saber, o arcanjo Miguel é o anjo mais forte do angelical, dos céus? Ele é o mais forte? Então, eu não posso assim, determinar que sim, mas a gente sabe que foi ele que Deus deu autoridade, não é isso? Para expulsar o próprio Lúcifer. Agora vamos para... Não foi isso? Vocês já comentaram? Não foi? Sim, com certeza. Comentamos no início do programa. Então, vamos para a lógica. Lúcifer, até então, era o anjo o anjo regente celestial. Ele regia o coral celestial, a Bíblia diz, se não me engano, no livro de Ezequiel. Ezequiel, o livro de Ezequiel. Se ele era o regente, reger significa liderar um grupo. Então ele regia o coro, o coral de anjo celestial. E Deus agora manda quem? Qual o anjo, o arcanjo? Miguel. Para expulsá-lo. Então, se ele era o mais forte, e Deus agora manda para expulsar um forte, tem que ser mais forte. Com certeza. É respondido, hein? Não é verdade? Sim. O cara é forte, o cara é que manda. Para alguém chegar ali, mandar aquele cidadão calar e sair ele do ambiente, é porque tem que ser mais forte. Realmente. Pastor, e a classificação dos tronos? Então, aí é uma área muito mais sensível de ser comentada, como eu já comentei outras vezes. Eu não tenho mínimos detalhes, mesmo que a Bíblia não dá mínimos detalhes dessa classificação de anjos que são tronos, mas só a palavra trono, nós já entendemos que se fala de autoridades. Anjos que receberam de Deus um poder muito grande, anjos que receberam de Deus um poder muito grande e que atua em área onde há uma necessidade de uma atuação muito poderosa em determinados ambientes ou locais ou situações que nem sempre é revelado ao homem. Então, são anjos que eles exercem uma função de muito poder e de uma liderança muito grande. Podemos entender, não estou dizendo com toda a clareza, mas podemos entender que são anjos que lideram grupos de anjos de exércitos. Trono significa estar no poder e na liderança. Então, existe exército celestial. E todo exército tem que ter o quê? Um comandante para ordenar uma batalha, por exemplo. Então, podemos ver desse jeito, mas eu confesso que eu não tenho uma resposta lógica e óbvia. Mas uma coisa eu sei, que tronos significa autoridade. Então, são anjos que assentam em determinada posição ao lado de Deus, que é de muito poder. Sim, pastor, e os serafins? Nós falamos sobre os querubins, perdão. Nós falamos dos serafins, que tem várias asas, né? E os querubins? Então, querubim também é uma classe de anjos muito poderosa também, que ele exerce mais uma área de guerrilha. São anjos guerreiros. Que atuam com espada. Caso de Miguel. Está ligado, tá? Assim, no caso, está relacionado, baseado praticamente na mesma classe, porque existe a hierarquia angelical também. Existe a hierarquia, então existe aquela autoridade, é semelhante a vamos dizer assim, um reino, é um reino celestial, assim como aqui no planeta Terra existe o reino terreno, onde existe o presidente, ou o rei, ou o governador, aí vem o prefeito, o vereador, até chegar
um cidadão comum, então é a mesma coisa. Os poderes legislativos, executivos, enfim, tudo isso para trazer o bem-estar, tanto para a ordem celestial, porque Deus ele gosta de ordem, e também para ajudar na ordem aqui no planeta Terra, nós que somos filhos de Deus. Uma organização. Então, em cima disso, pastor, eu sei que já estamos em breve encerrando, mas assim, é muito bacana e está rendendo muito esse assunto, porque assim, quando o senhor fala que existe essa ordem, existe essa hierarquia, assim como uma organização, peraí, eu imagino assim, se a pessoa chega num cargo de presidente da República, exemplo, é porque ela começou lá de baixo para chegar a um cargo tão elevado, correto? Então leva a crer que existem anjos que fazem mais do que o outro lá no céu. Resumindo, o que leva a crer, pastor, nessa questão espiritual, principalmente se tratando de anjos e demônios, que muitas coisas não estão reveladas na Bíblia. Estou correto nessa forma de pensar ou não? Tá, sim, exatamente. Existe uma hierarquia, assim, base bíblica para a gente assumir uma doutrina, uma mensagem de que eles começam fraquinho e vai aumentando o cargo. Não temos. Deus criou todos como eles são, porém com livre-arbítrio, assim como o próprio Lúcifer e os outros que decidiram se converter pelo das trevas, se rebelar, é o livre-arbítrio. Porém, nós não temos um texto bíblico que nos ensine que eles começam menores, vai aumentando de cargo, não. Eu acredito que Deus já criou cada um na sua função, para exercer aquela função, para que haja aquela ordem baseado no projeto que Deus tinha, que o projeto central era eu e você. Glória a Deus. Trazer a salvação ao homem. Esse era o projeto central de Deus. Então Deus já criou uma ordem lá em cima para que nós seguíssemos, através do estudo bíblico, seguíssemos também essa ordem de educação, de ser pessoas civilizadas e obedecer às nossas autoridades, tanto espirituais como também o nosso poder terreno, governo, enfim. Bem, nós comentamos aqui, nós falamos sobre os arcanjos, falamos sobre os serafins, querubins, tronos, nós falamos sobre ministradores, dos anjos ministradores. Confesso que sobre essa classificação de anjos ministradores, eu achei por outros nomes, falando de outras coisas, não me falava sobre ministradores. Pastor, agora eu quero saber, e o anjo Gabriel? Ele é um anjo mensageiro? Ele é mensageiro. Exatamente. Mas é uma classificação? Também, é outra classificação. O Gabriel, ele tem não só ele, como outros, ele não é único. Gabriel, ele veio e ele fez questão de revelar o nome. Porém, esse nome, um nome terreno, para que nós, as pessoas da Terra, entendessem. Mas nós sabemos que, espiritualmente falando, o nome original dele é diferente. Assim como a Bíblia diz também que quando chegarmos no céu, cada um de nós vamos ter um novo nome, que o próprio Jesus vai entregar na nossa mão uma pedrinha, e em cada pedra haverá o seu novo nome. Assim como nós iremos também saber o verdadeiro nome de Jesus lá no céu, que o nome de Jesus foi dado para aqui, para o planeta Terra, o nome de Jesus celestial, nós vamos descobrir lá. Então, eu acredito, é um pensamento meu, não estou criando aqui uma doutrina, nem criando moda, é um pensamento meu. Enfim, a classe desses anjos, eles estão para entregar mensagens. Eles estão para entregar mensagem, como foi para entregar a mensagem para Maria, para o próprio José, para Zacarias, Também, nós temos lá no livro de Juízes também, um outro anjo, E é maravilhoso, Nós temos no livro de Juízes, se não me engano, entre capítulo 6, 7, 8, me falha a memória, onde um anjo aparece para um homem chamado Manoá, que ele já era um senhor de idade, e tinha sua esposa também, que era uma senhora também, e eles desejavam muito ter filhos, e na época que o povo de Israel estava sem reis, sem domínio, e os filisteus, os caldeus, destruíam a terra. E aquele anjo apareceu para aquela senhora e falou assim: você vai engravidar e vai dar a luz do filho. O seu filho será
não poderá cortar o cabelo, ele não poderá beber bebida forte, será um nazireu de Deus, um escolhido do vento. Sansão. Enfim, o anjo veio e a mulher foi e falou para o seu marido: olha, apareceu um ser, ele era um anjo muito bonito, essa ser angelical, falou para mim que eu vou engravidar, mas como? E ali o homem foi orar, pedir a Deus uma direção, tal. O anjo apareceu para a mulher novamente, apareceu para ele. E no final da história, quando o anjo confirmou que aquela mulher, mesmo já idosa, iria engravidar e falou as características do menino, Manoá ficou preocupado. Vem cá, afinal de contas, qual é o seu nome? E ele falou assim: por que perguntas meu nome? Não sabes que sou maravilhoso? Então aquele anjo era um anjo mensageiro, e ele veio com esse nome, de maravilhoso. Não podemos estabelecer com isso uma doutrina em cima disso aí, mas baseado no que está escrito, ele trouxe um nome, dizendo: por que perguntas meu nome? Não sabes que sou maravilhoso? Então esse nome ele veio trazendo. Então ele também era um anjo mensageiro, como muitos outros também que aparecem na Bíblia. Sim, agora para encerrar, sei que está ficando muito longo esse vídeo, mas esclarecedor, totalmente esclarecedor. Sim, sem dúvida. E para encerrar, eu quero perguntar: e aquela classificação potestade? Isso, potestade. Porque assim, muitas vezes nós ouvimos, né? Essa potestade, tem uma potestade maligna sobre a sua vida, não sei o quê. Eu já ouvi isso, né? E eu queria saber, é uma classificação. Então, potestade vem de poder também, né? Ou de um número muito grande. Então, eu confesso que a Bíblia não nos dá um esclarecimento óbvio nem lógico. Eu não posso também assim dar o esclarecimento lógico. Eu tenho meu entendimento. Sim. Eu tenho meu entendimento, eu vou passar aquilo que eu entendo, porém ninguém é obrigado a acreditar, e não estou criando doutrina em cima disso, longe de mim. Mas potestade vem de poder, autoridade e um grande número. Podemos ver, imagina aí Deus enviando legiões de anjos para uma única função, para o mesmo lugar, para operar o mesmo milagre. Quando Jesus foi preso, quando Jesus estava no Getsemane, chegou o Judas. Vamos só para a gente ajudar aqui na nossa, tentar esclarecer só um pouco. Não estou dizendo que é do jeito que estou falando, só para a gente tentar esclarecer. Jesus estava orando, chega Judas, trazendo consigo os soldados para prender Jesus. Enfim, e eles combinaram assim: olha, aquele que eu beijar na face, pode prender que é esse cara, esse é o criminoso. E Judas foi e beijou Jesus no rosto. Quando Judas beijou Jesus no rosto, os soldados foram e prenderam, seguraram Jesus pelo braço. Quando os soldados fez isso, um deles, chamado Malco, Pedro, não vai prender meu Jesus. Pegou a espada. Onde vai crente andar armado? Misericórdia. Crente que tem revólver em casa, só Jesus, hein? Pedro armado, ele esqueceu que a arma que o cristão tem é armas espirituais. Pegou a sua espada e lançou para passar no pescoço. A intenção dele era arrancar a cabeça do soldado, mas ele tirou a cabeça de lado, passou na orelha, a orelha caiu no chão. Jesus falou: Pedro, guarda a sua espada, porque a nossa luta, a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne. Guarde a sua espada. Jesus baixou, pegou um pedaço de orelha, colocou de volta, curou o rapaz na hora. E Jesus falou assim: Pedro, se eu quiser, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria ao meu favor uma legião de anjos. Uma legião. Legião é centenas de milhares de milhões. Então você junta todos esses anjos poderosos juntos, na intenção de uma guerra, de uma batalha. Eu acredito, é um pensamento meu, não estou dizendo que é uma doutrina. A nossa igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém não cria essa doutrina, nós estamos fazendo um comentário. Juntando todos esses anjos poderosos, centenas de milhares de milhões, uma legião, juntando, se marchando rumo a um local, a um ambiente, a uma batalha, é uma potestade. Olha só, É uma crença minha.
muito interessante. Realmente, Deus, o que você tem a falar? valeu a pena, olha. É uma honra o pastor Roberto estar aqui conosco, né? Muito esclarecedor, sem palavras. Super esclarecedor. Olha, nosso câmera também aqui, ó. Tá com fone, escutando, perfeito aí, né? O áudio. Tiago, o que você tem a dizer, Tiago? Simplesmente agradecer, mais uma vez estar no programa Qual é a Sua Dúvida, e agradecer a presença do nosso pastor Roberto, que tanto tem nos apoiado, não só no Qual é a Sua Dúvida, mas em todos os trabalhos realizados pela equipe Kadosh. E olha, ficaria aqui realmente horas e horas e horas, mas infelizmente nós temos horário no programa, né, Alex? Sim, com certeza. Pastor Roberto, olha, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer essa pergunta que foi lançada para nós, né? E nós estamos aqui para responder. Nós nos ajuntamos aqui para responder a sua pergunta. Então mande mais e mais perguntas, que nosso pastor Roberto está aqui para responder também junto conosco. Tiago, Adelson e muitos outros obreiros aqui da nossa Assembleia de Deus, aqui do Ministério Belém, setor 104, aqui no Capão Redondo. Tiago, dá seus agradecimentos. Quero agradecer a Deus, quero agradecer mais uma vez a você, Alex, a você, Adelson, ao pastor Roberto, parabenizar vocês por este programa, Qual é a Sua Dúvida? Afinal de contas, a dúvida faz parte do ser humano mesmo, e dúvidas estão para serem esclarecidas. Sim. E este programa tem levado o esclarecimento a milhares de pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. E posso só falar mais uma coisa, Alex? Sim, com certeza. Eu quero parabenizar, afinal de contas, estou completando 3 anos de casamento, Alex. Parabéns, 3 anos de casamento, parabéns. pastor Parabéns, Adelson. Thiago. Quero mandar um grande beijo para minha esposa, Maíra, a qual, se eu cheguei até aqui, é porque eu sempre digo, quando eu entrevisto algum homem, servo do Senhor, pastor, missionário, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Com certeza. E graças a Deus, eu louvo a Deus por 3 anos de casamento. Eu te amo, Maíra. Parabéns, que Deus abençoe o seu casamento e que prospere, que esses 3 anos ele venha se multiplicar e, enfim, até que a morte separe. Amém. Né? Amém. Até que a morte separe. Pastor Roberto, muito obrigado. Agradeço mesmo por nos ajudar aqui nesse programa. Estou muito feliz. Meu coração está radiante. Pastor Roberto, seus agradecimentos. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, a vocês da equipe Kadosh que tem proporcionado esse trabalho tão bonito, esse esclarecimento. É muito bom fazer parte desse trabalho porque enriquece os nossos conhecimentos, nós aprendemos uns com os outros. Pelo que eu sei, pelo que eu saiba, ninguém aqui é professor nem mestre, né? Sim. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. E a gente vai passando as experiências. Né? Aquilo que não... A intenção não é criar polêmica, não é criar polêmica na mídia, na internet, nem fazer crítica de nada. É aquilo, um pouco de conhecimento que Deus nos deu. Porém, estou aberto, qualquer dúvida, dentro das minhas possibilidades. Dentro das minhas possibilidades, eu estou aqui aberto. Enfim, eu quero agradecer ao diretor, né, Alex, e a diretor e apresentador, nosso também Tiago Souza, apresentador também, o irmão Adelson também, apresentador também, comentarista. Que Deus abençoe a todos vocês, né, os câmeras que estão ali, cheio da unção. Cheio da unção. Graças a Deus. Enfim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na medida do possível, eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Amém. Adelson. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a tudo, né, por estar com essa equipe maravilhosa aqui também. E a paz para todos, uma boa noite. Olha, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Agradeço pela vida do Cleiton, pela vida do Gabriel, do Jefinho, todos aqui da equipe Kadosh. Agradeço pela vida de novo do nosso pastor Roberto, todos os comentaristas aqui. E você, mande a sua pergunta aqui para nós e iremos responder em nome de Jesus Cristo. Tudo baseado na Bíblia. A paz do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus.